Aqui é Nicole do Aprimoramente, e nessa aula vou continuar falando sobre memória. Para começar, vou ensinar você o passo a passo da técnica dos cartões de memória, ou flashcards. Por que os cartões de memória são bons? Porque você escreve neles a síntese do que deseja aprender. Ter dois lados ajuda, porque você tem que relembrar o que aquela dica quer dizer. Além disso, eles testam o seu conhecimento e ajudam a aumentar a confiança na retenção do conteúdo que você está estudando. Então, como utilizar essa técnica? Comece escolhendo os conceitos que deseja memorizar e pense no que colocar em cada lado do cartão. Vamos fazer aquele exemplo do cálculo da área do triângulo para começarmos. De um lado, você coloca um triângulo desenhado e do outro, você coloca a fórmula da área, que seria base vezes altura dividido por 2. Quanto mais informações visuais você colocar, melhor o conceito será fixado. No triângulo, você pode desenhar 2 triângulos se encaixando, mostrando por que na fórmula há divisão por 2. Pois é do mesmo jeito que se calcula um retângulo, base vezes altura, mas divide por 2 porque correspondem a 2 triângulos. Isso pode ser feito com diversos conceitos, não apenas matemáticos ou físicos. Por exemplo, uma palavra em português de um lado e a tradução em outro idioma do outro. Ou colocar um ano de um lado e do outro um fato histórico marcante daquele ano. Ou uma lei de um lado e a explicação resumida dela do outro. E assim por diante, o que você precisar. Após confeccionar seus cartões, passe por eles um a um. Você olha um lado e vê se consegue lembrar do que está escrito do outro lado do cartão. E se não conseguir, vire e veja aquilo que você deveria se lembrar. Se conseguir se lembrar, põe o cartão de lado. Depois, misture-os e passe de novo por eles. Isso ajuda a interrelacionar o seu aprendizado. Após ter trabalhado bastante com os seus cartões, guarde-os e espere um tempo até pegá-los de novo. Uma boa sugestão é passar por eles antes de dormir, porque durante o sono é quando a sua mente repete padrões e reúne as soluções. Repita o processo rapidamente por alguns dias, aumentando o tempo de espera entre as repetições, para utilizar em sua vantagem também a técnica da repetição espaçada. Isso fará a matéria ficar fixada mais firmemente na sua memória de longo prazo. Para maximizar a experiência e aprender mais com os cartões, lembre-se, quanto mais transformar o que está tentando lembrar em algo memorável, mais fácil será de lembrar. Você pode utilizar a técnica das imagens evocativas aqui. Escrever e dizer em voz alta o que está tentando aprender melhora a retenção da informação. Desejará dizer a palavra ou significado em voz alta, para começar a colocar os ganchos de audição na matéria. Escrever à mão ajuda você a codificar mais profundamente, isto é, converte em estruturas neurais de memória o que está tentando aprender. Se quiser, você também pode optar por aplicativos ou sites que ajudam a criar e a repassar os flashcards utilizando a técnica da repetição espaçada automaticamente. Alguns até mesmo oferecem flashcards com conteúdos prontos. Agora vamos falar sobre os polêmicos truques de memória. Apesar de algumas pessoas julgarem os truques de memória, eles são na verdade muito úteis porque permitem às pessoas expandirem sua memória de trabalho de forma a poder acessar a memória de longo prazo. Elas permitem que seja muito mais fácil lembrar de números, fórmulas, palavras, listas e ordem das coisas. Estimulam também a sua criatividade, possibilitando você criar novas e diferentes conexões neuronais ao criar imagens evocativas para decorar uma fórmula, por exemplo. Além disso, as fórmulas vão significar muito mais para você do que significariam se você simplesmente as olhasse em um livro, pois você vai ter que pensar sobre como colocar elas de uma forma boa para decorar, e ao pensar sobre elas, elas já se internalizam muito melhor do que só olhando e tentando decorá-las à força. A mente humana tem mais facilidade de memorar dados quando estes estão associados à informação pessoal, espacial ou relativamente importante do que dados sem significado e ligação aparente. Algo muito utilizado são as mnemônicas, que servem para ajudar você a memorizar listas e fórmulas. Você organiza uma sequência lógica em forma de palavras ou frases, imagens, esquemas, gráficos ou símbolos, relacionados com o conteúdo que você pretende memorizar. Elas devem fazer algum sentido para você absorver melhor. Exemplos comuns. Para saber quais meses do ano possuem 31 dias e quais possuem 30, com exceção de fevereiro,
utiliza-se a mnemônica dos nós dos dedos de ambas as mãos. Para memorizar a lei de Ohm na física, você desenha um triângulo e coloca RVI, mostrando que o V está acima, no numerador, e o I está abaixo, no denominador. Na química, para decorar os elementos da tabela periódica, cria-se mnemônicas como hoje, li na cama, Robinson Crusoe francês. Outras técnicas são abreviação ou siglas, que servem como um gatilho para a memória recuperar aquela informação, associação com sentimentos ou eventos memoráveis, que é muito útil para decorarmos números mais facilmente. Por exemplo, você pode associar o número 87 com a idade da sua avó, ou associar um ano histórico ao ano de nascimento de um parente. Por exemplo, o início do Plano Real de 1994 é o ano de nascimento de seu primo. Ou para decorar um número de uma casa, 1842. Você pode associar que 18 é a maioridade e 42 é o número do tamanho da sua camisa. E frases memoráveis, em que a primeira letra de cada palavra na frase é também a primeira letra de cada palavra em uma lista que precisa ser memorizada. Se você está memorizando algo usado comumente, veja se alguém já criou um truque de memorização na internet. Caso contrário, tente fazer você mesmo. Nós do Aprimoramente adoramos facilitar a sua vida sempre que podemos. Então, fizemos uma lista cheia de truques de memória para diversas áreas do conhecimento. Parabéns, você aprendeu hoje como fazer os cartões de memória e trabalhar com eles para conseguir aproveitar ao máximo, misturando com a técnica da repetição espaçada, como as mnemônicas, abreviações, associação com sentimentos e frases memoráveis são úteis para decorar números, palavras, ordem das coisas, fórmulas e listas. E na próxima aula, você aprenderá como simplificar o material com os blocos de memória e como formar esses blocos de memória. Siga comigo o caminho para ir bem na prova.